Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio, sessão 52. Vou mandar um forte abraço aqui para o Antônio Pereira. Ele sempre está acompanhando, assistindo a mensagem aqui de Castelo Branco, Portugal. Até amanhã, Antônio. E tem também aqui o comentário da Cristina Cordeiro. Ela falou em cima de um versículo aqui. Deixa eu ver. Doutrina e Convênio 51:17, na parte que fala assim... que o lugar que eles estavam não era para ser permanente, mas eles iriam mudar. E a revelação diz assim: e viva nessa terra como se aqui fossem permanecer anos, e isso lhe reverterá para o bem, né? Então, o comentário dela eu achei muito interessante, vou compartilhar com vocês. A Cristina Cordeira compartilhou que na infância dela e na adolescência, eles se mudavam muito, muito de casa mesmo. E quando eles se mudavam, ia para uma nova casa, aí chegava lá, todo o processo de novo, lixava a parede, pintava a casa, trocava as tomadas, arrumava, né? Fazia toda a arrumação, um jardim, né, para plantar as coisas ali. E ela mudou-se muito de casa. E cada vez, mesmo eles sabendo que a próxima casa que eles iam ficar não ia ser para sempre, mesmo assim eles faziam esse procedimento. E isso lhe reverteu para o próprio bem. Então, gratidão, né, pelo esse comentário aqui, né, seu, tá bom? E vamos lá para o nosso estudo de hoje aqui. Gratidão, aliás, a todos os comentários. Eu leio todos os comentários aqui, eu amo ouvir o comentário de vocês. Alguns comentários eu me divirto, eu fico muito feliz, tá bom? Como se estivéssemos numa grande mesa estudando juntos. Vamos lá aqui, então. Vamos estudar Doutrina e Convênio, sessão 52, começando aqui. São muitos versículos aqui, tá bom? Aqui, a sessão 52, ela foi dada uma revelação a Joseph Smith numa conferência. Eles estavam em uma conferência em Ohio, tá bom? E ali, nessa conferência, foi dada essa revelação, e nessa revelação 52 vai falar muitos nomes de pessoas aqui, que vão ser duplas missionárias, tá bom? Nessa revelação aqui é dito que a próxima conferência seria no outro estado, né? Eles estavam em Ohio e eles teriam ido para o Missouri, e que também lá em Missouri seria a Sião, o local prometido que o Senhor falou. E lá seria designado o local certinho, onde seria lá em Missouri a nova Sião, tá bom? Então, eles estão na conferência, recebe essa revelação aqui, e aí então a gente vai observar que o Senhor vai dar mandamento de muitos irem já adiantando e antes, né, pregando o evangelho pelas circunvizinhas ali, né, pelos os arredores. Então vamos acompanhar aqui, pelo menos até o versículo 9 aqui, tá bom? Vamos lá aqui. Versículo 1 e 2 diz assim: eis que assim diz o Senhor aos elders que chamou e escolheu nesses últimos dias pela voz de seu espírito, dizendo: eu, o Senhor, dar-vos-ei conhecer o que desejo, e que façais deste momento até a próxima conferência, que será realizada no Missouri, né? Na terra que consagrarei a meu povo, que é o remanescente de Jacó, aos que são herdeiros, de acordo com o convênio. Bom, aqui então, eles estavam numa conferência em Ohio e falou: olha, a próxima conferência vai ser no Missouri. E todos vão se reunir lá. Lá é um local ao qual o Senhor consagrou para ser a cidade de Sião, tá bom? Então, todos deveriam se reunir lá. Sião é mais do que um local, tá bom? Aliás, chegar num local e fazer a construção é até mais fácil do que a pessoa se tornar Sião. Então, é mais a questão da pessoa ser Sião, se tornar um de coração com Deus, com nossos irmãos, do que, na verdade, o local, tá bom? Mas aqui é um local físico, realmente é uma profecia que lá vai ser a nova Jerusalém, a nova Sião, tá bom? A gente vai estudar um pouquinho mais aqui sobre isso essa semana, mas lá vai ser sim, e é um lugar onde todos irão se reunir, tá bom? Então aqui, quando ele fala aqui no versículo, né, aos herdeiros, aqui, aos remanescentes de Jacó. O remanescente é o restante fiel, tá bom? Eu peguei até aqui algumas escrituras, lá em Romanos 11, é bem interessante a maneira que Paulo ele está falando,
Porque Paulo ele usa um argumento como se alguém estivesse perguntando para ele e ele respondendo, tá bom? Porque vendo, né, a história, né, quando Paulo estava pregando ali, as pessoas poderiam pensar, os judeus que estavam ouvindo, não, mas então Deus falhou na missão? Ele enviou o filho dele morreu, cadê o povo, né, que seria levantado, salvo por Deus? Então, Paulo ele começa a pregar nesse aspecto. E aqui em Romanos 11, o versículo 1 em diante diz assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo, né? Porque o povo Israel não foi salvo, foi rejeitava o povo. Aí o próprio Paulo responde: de modo nenhum, porque eu também sou israelita e descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Então ele fala: Israel não foi rejeitado, apenas o Senhor. A promessa não é para toda Israel. A promessa engloba toda Israel, porém vai ser dada aos fiéis, aos remanescentes, o grupo fiel. Nesse mesmo capítulo 11 aqui de Romanos, né, ele dá o exemplo aqui falando que quando Elias, né, ele sai lá da terra e o confronto lá com os profetas de Baal, tudo, e aí ele fala ao Senhor: só eu fiquei em Israel, né? Todo mundo quebrar os seus altares, Senhor, ninguém está te adorando. Aí o Senhor pega e fala, e é Paulo, né? Aqui ele está recitando lá o que Elias havia falado. E aí ele fala que não, que não só ele, né, tinha ficado em Israel, não só Elias, mas 7.000 também não tinham dobrado o joelho. Então não é toda Israel, tá bom, que tinha caído. Assim como Paulo falou, não, a promessa de Deus se cumpre em mim, eu sou da tribo de Benjamim, e se cumpre em nós também. Olha o que ele fala lá no versículo 11. Então, em Romanos, né, só fazendo um resumo aqui, Romanos capítulo 11, o versículo 11, ele diz assim: digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para incitar a emulação. Emulação aqui é o zelo, tá bom? Então, aqui ele falou o seguinte: os judeus caíram, né, a nação de Israel caiu, para que o evangelho se espalhasse para todas as nações. E aí nós temos aqui o evangelho para ser zeloso com Deus. Então, a promessa de Deus se cumpre com os gentios também, se cumpre conosco a semente de Abraão. É uma semente espiritual, é os remanescentes que vão ser salvos. De igual modo, aqui como está falando do Missouri, é usada a palavra remanescentes de Jacó. Remanescente é o resto, os que são fiéis, tá bom? Então a promessa não é para todos, tá bom? É para os fiéis aqui. Voltando então aqui para a doutrina e convênio, seção 52, versículo 3 e 4, diz assim: portanto, em verdade vos digo, meu servo Joseph Smith Jr. e Sid Rigdon, viajem logo que possam fazer preparativos para deixar seus lares, indo para a terra do Missouri. E se forem fiéis, ser-lhe-á dado a saber o que deverão fazer. Interessante, né? Que ele fala, vai, mas no caminho vai ser dado o que fazer, né? Então é revelação pouco a pouco, igual quando o Nefe foi buscar as placas, enquanto ele ia sendo conduzido pelo Espírito, o Espírito ia dizendo o que ele ia fazer ali, não tinha a visão total do que ia acontecer. Ou até mesmo quando ele foi construir o navio, né? Falou que o Senhor revelou aos poucos para ele a maneira que ele deveria trabalhar a madeira do navio, fazer o navio. Então é fé a cada passo, né? Nós temos até um hino assim na igreja, um louvor, fé a cada passo. Bom, então à medida que nós vamos trabalhando, o Senhor vai revelando para nós as coisas. Versículos 5 ao 8 aqui, diz assim: e também se me forem fiéis, ser-lhe-á dado conhecer a terra de vossa herança. E se não forem fiéis, serão afastados como eu desejar, como me parecer bem. Também em verdade te digo que meus servos Lyman Wright e John Corey viajem rapidamente, e também meu servo John Murdoch e meu servo Hiram Smith viajem para o mesmo lugar, via Detroit. Bom, no final desse capítulo aqui vai falando de várias duplas que o próprio Senhor vai designando, tá bom? Vários missionários designando para ir já para o Missouri,
tá bom? Então, a partir de agora, das próximas sessões, a gente vai ver que a igreja vai ter 2 lugares diferentes, tá bom? Vai estar tanto aqui em Kitla, né, onde vai ainda ser construído o templo, e também lá no Missouri, tá bom? Vai ter lá a igreja. Então, vai ser 2 lugares bem afastados, tá bom? E a comunicação é bem difícil, né? Para eles chegarem de um lugar a outro a cavalo, é 3 semanas, né? 3 semanas ali para eles chegarem. Hoje não, hoje a gente às vezes fala essa estimativa de tempo, né? Mas é naquela época. Hoje em dia dá 9 horas de viagem de carro aí, as estradas é bem diferente, você viaja a 120 por hora, muito mais, né? Mas naquela época, cavalo ali, tudo, 3 semanas você chegar naquele local lá. Então eram locais bem distantes, tá bom, um do outro. Então a comunicação era difícil, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então a gente vai ver que às vezes eles ficam desorientados, né, para saber o que fazer, porque a liderança está lá do outro lado, aí Joseph vem, então demora, as coisas acabam demorando. Então aqui é interessante é que ele fala que cada um deveria ir, tá bom, por caminhos diferentes. Por exemplo, aqui Hiram Smith e John Murdoch, eles deveriam ir via Detroit, que era outra cidade. E por onde eles passassem era para eles ir pregando o evangelho. Na verdade, aqui na seção 52, versículo 33 e o versículo 34, diz assim: Sim, em verdade eu digo que todos esses viajem para o lugar, seguindo caminhos diversos, que um homem não construa sobre o alicerce de outro, nem viaje seguindo suas pegadas. E aquele que for fiel será guardado e abençoado com muitos frutos. Então, ele está falando o seguinte: vai por caminho diferente, porque para alcançar o maior número de pessoas diferentes. Agora, observe, eles estão indo para Sião, mas eles têm que ser Sião, eles têm que levar Sião consigo e converter o maior número de pessoas no caminho. Por isso, em vez deles irem por um caminho só, iam vários caminhos ali, tá bom? Para alcançar mais pessoas e mais pessoas conhecer o evangelho. Então eu achei muito lindo essa parte aqui, tá bom? E aqui ele designa como era na antiguidade, de 2 em 2, tá bom? Como o próprio Salvador mandava ali ir de 2 em 2, testificando da palavra dele. Então essa é a mensagem de hoje aqui, tá bom? Eu escolhi aqui rapidamente, né? Aqui, como eu falei, são vários nomes, vários personagens, mas cada um tem uma história específica. E aí eu peguei aqui um pouquinho para nós finalizarmos aqui a história de John Murdoch, que inclusive aqui está colocado como companheiro aqui de Hiram Smith, tá bom? Então aqui falando rapidinho de John Murdoch, né? Aqui no Revelação em Contexto, diz que John Murdoch, ele começou a pregar o evangelho imediatamente após o seu batismo, tá bom? Em novembro de 1830, né? Ele registrou o seguinte, né? As próprias palavras dele, né? Dediquei meu tempo integral ao ministério. E em 4 meses ele foi responsável pela inclusão aproximadamente de 70 almas na igreja. Então, ele teve muita participação aqui. Em 4 meses já ajudou 70 pessoas, né, filiar-se à igreja. E isso aqui foram anos e anos, né? Eu coloquei aqui, não vai dar tempo de falar tudo, mas ele foi bispo 2 vezes, tá bom? Ele saiu em várias missões. Algumas missões ele demorava 3 anos para voltar para casa ali, tá bom? E aí ele voltava por conta da saúde, estava mal, depois se recuperava, ia de novo para outra missão, era designado. Então ele tem várias missões, vou deixar anotado aqui. Mas eu queria compartilhar rapidamente aqui vou pegar aqui no Revelação em Contexto, a parte que fala aqui dele, que eu achei bem interessante também. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu deixei anotado aqui para nós. Deixa eu ver aqui, Revelação em Contexto. Está na parte abandonei outros assuntos, né? Então aqui diz o seguinte: John Murdoch foi designado para viajar com Hiram Smith por meio de Detroit, né? Esse chamado ocorreu em uma época de grande tristeza para Murdoch. Apenas 5 semanas antes, sua esposa Júlia morrera, e logo após a dar à luz a gêmeos.
um menino e uma menina. Emma Smith deu à luz a gêmeos no mesmo dia, mas os bebês não sobreviveram. Joseph Smith pediu a Murdoch que permitisse que ele e Emma criassem os recém-nascidos, que, que a mãe havia morrido, né? Mas a decisão urgente, né, de Murdoch, ele aceitou, mas ainda assim ele tinha mais 3 filhos, né, para cuidar ali. Então, o que ele faz aqui? Ele havendo recebido esse chamado de missão, tá bom? Ele pede para alguns membros da igreja cuidar dos filhos dele, né, enquanto ele vai fazer essa missão. Eram crianças pequenas, uma menina de 6 anos, mais 2 meninos ali, em casas diferentes, cada um ficou numa casa diferente, né? E ele sai para ir para essa missão, né? E ele tem grandes desafios, grande, às vezes, rejeição, mas muito sucesso também, né? Ele conta que parte do caminho que ele estava atravessando nessa missão, ele entrou num rio, era um pântano que ele estava atravessando com lama até a cintura, e apenas 5 centímetros de água, né? Em cima do barro ali, e por baixo onde ele ia pisando tinha espinho, tudo, e ele se feriu bastante. Quando ele conseguiu sair desse lago lamaçal, né, ele e o companheiro dele tiveram que viajar mais 1,5 quilômetros, né, até achar água limpa, tá bom? Para se limpar, para começar a cuidar das feridas. Ele acabou ficando doente, tá bom? E isso atrasou o retorno dele para casa também. Quando ele volta, né, para Kitran, aí lá ele descobre muita coisa, né? Por exemplo, Joseph Smith, os gêmeos que eles tinham deixado com Joseph Smith, um deles havia falecido, porque Joseph Smith, né, uma turba entrou na casa de Joseph Smith e arrastou ele para fora, tá bom? Embora o alvo seja Joseph Smith da turba, a criança que era o filho de John Murdoch, estava com sarampo, não podia pegar friagem, e aí quando eles abriram a porta, entrou aquela friagem, arrancaram coberta, arrancaram tudo ali, a criança acabou falecendo por conta disso, tá bom? E isso foi grande tristeza para John Murdoch também, e quem havia cuidado, né, dos filhos dele, uma das pessoas havia se mudado para o Missouri, então ele ia ter que ir até o Missouri, né, para ver o filho dele, né, e ele tinha voltado para Kitchener, não haviam se encontrado, e os outros 2 filhos que estavam em casas diferentes, uma das famílias que estava cuidando do filho dele haviam abandonado a igreja, né? Abandonado a igreja e agora também exigiam um pagamento, né? Olha, você viajou, eu fiquei com seu filho, então agora você vai ter que pagar todos os meses, né, que ele ficou aqui com a gente, né? E de igual modo a outra família, né, que ficou com a moça também, ela exigiu um pagamento também. Não havia se afastado da igreja, mas exigiu um pagamento, né, por ter cuidado ali. Então, ele primeiro arruma esse dinheiro, ele paga, né, essas coisas. Depois, na revelação, ajuda ele a levar esses filhos dele até Sião, para que o bispo possa ajudar e ele complementar a missão dele. Na verdade, a história de John Murdoch aqui, né, ela é muito forte. É uma pessoa, uma entrega ao evangelho, é uma força que ele tem de fazer a vontade do Senhor, né, que eu vejo grande sacrifício da parte dele, tá bom? Então tem muitos personagens, né, muitas pessoas, cada um com uma história especial para nós estudarmos aqui. Não vai dar tempo de estudar todos, mas eu quis trazer um pouquinho aqui da história de John Murdoch, né, que a entrega que ele teve ao evangelho desde o início do batismo dele até o momento, né? Conforme eu falei, ele foi bispo lá em Nauvoo, depois foi bispo em Salt Lake City também, tá bom? Ele fez uma grande contribuição, tá bom? E nós, né, não precisamos de chamados para ter contribuição. O que a gente tem que fazer é ficar firme no evangelho. A gente faz quando o Senhor pede, né? Então, se o Senhor oferece um chamado, a gente aceita e faz aquilo de bom grado, tá bom? O que eu estou querendo colocar aqui, né, é que não importa, para salvação, não é requerido uma pessoa ser um bispo ou ter feito uma missão, não é isso, tá bom? O que é requerido é nós sermos mordomo fiel. E a mordomia que o Senhor te deu. Se a mordomia que o Senhor te deu é ministrar as pessoas, cuidar de algumas famílias, é isso que a gente tem que fazer. Se a sua mordomia
é ministrar uma aula na escola dominical, essa é sua mordomia, faz isso. Então, cada um dentro do que o Senhor dá para nós, no tempo que o Senhor dá para nós, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.